Economia, com Ivana Moreira. Olá, Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Mudou alguma coisa para quem usa ônibus para viajar, para ir para outras cidades, para ir para outros estados? O que é que mudou nesse mercado, Ivana? Mudou mesmo para as empresas, Sim. porque o fluxo de passageiros caiu em muitos trechos. Mas está mudando também para os passageiros, porque essa mudança no poder aquisitivo das famílias brasileiras levou muita gente para o transporte aéreo e obrigou as empresas de transporte rodoviário a se modernizarem. Enquanto o fluxo de passageiros nas companhias aéreas cresceu mais de 23% no ano passado, comparado com 2009, no fluxo de passageiros de ônibus, esse fluxo cresceu pouco mais de 1%, bem pouquinho. E em muitos trechos, o que houve foi um registro de queda. Muitos trechos tiveram redução do número de passageiros. Com essa mudança no perfil de uso, as empresas estão tendo que ser mais criativas. Muitas delas contrataram executivos com experiência nas companhias aéreas para levar para o setor de transporte rodoviário mimos típicos de companhias aéreas. Então, os mimos vão desde instalação de mesinhas de suporte para notebook, a instalação de sistemas de autoatendimento, muito parecido com aqueles de check-in antecipado, que já é comum na aviação, até política de desconto para horários de baixa demanda, que é um sistema usado frequentemente pelas companhias aéreas, que naqueles horários assim, muito interessantes, como 3 horas da manhã, você consegue comprar passagens muito mais baratas e muitas empresas de ônibus já estão usando essa política. Por curiosidade, esse impacto dessa concorrência da maior oferta de viagens por companhias aéreas e que acaba impactando no transporte por ônibus, ele é sentido muito mais nos transportes interestaduais ou também nos intermunicipais? Não, claro que a maior queda é justamente nesses segmentos, nos segmentos entre capitais, Sim. onde a concorrência com as aéreas ficou mais forte. Por exemplo, um trecho que registrou queda foi o trecho Rio de Janeiro-São Paulo, a ponte tradicional, a ponte rodoviária teve um declínio no volume de passageiros de 4%. Para mostrar, e claro, teve um crescimento grande maior do que isso até de transporte aéreo. Esse shuttle, inclusive, eu li há um tempo que esse shuttle tinha essa ideia, inclusive, de juntar todas as companhias de ônibus que faziam Rio de Janeiro e São Paulo e fazer com que isso fosse uma operação conjunta para diminuir esse impacto, Eles estão estudando medidas. Eu não tenho o número consolidado do trecho Belo Horizonte-São Paulo, por exemplo, mas eu não tenho dúvida de que esse é outro trecho que certamente está sofrendo alguma perda. Porque eu conhecia vários mineiros jovens que iam para os shows típicos, para as grandes turnês que passam por São Paulo, e iam de ônibus, jovens com pouco dinheiro, que iam de ônibus para economizar. E hoje eu conheço muito poucos que ainda fazem isso, porque eles se planejam, eles têm a data do show e eles conseguem encontrar uma passagem com preço que vale a pena. Eu conheço até executivos que tinham medo de avião e que usavam os ônibus executivos que se oferecia daqui para São Paulo, daqui para o Rio de Janeiro, preferindo esse tipo de viagem. Mas agora, como o preço é tão competitivo, eles estão perdendo o medo do avião. O poder aquisitivo mexeu até no medo das pessoas, reduziu o medo das pessoas. Enfim, mas para a gente falar em números, a passagem de ônibus hoje, Belo Horizonte-São Paulo, custa R$ 87,30. E se você conseguir comprar com alguma antecedência e se planejar, você consegue uma passagem Belo Horizonte-São Paulo na faixa dos R$ 100, R$ 99, R$ 90, aquelas promoções. Por avião. Por avião. Sim. Então, assim, é uma relação muito convidativa. Então, certamente esse é um trecho que sofreu queda. Um dia desse eu estava conversando com um colega jornalista da área econômica também, e a gente estava se fazendo essa pergunta: como estavam os números no transporte rodoviário? E pensando até num trecho, assim, quem ainda ia de ônibus de Belo Horizonte para Fortaleza, por exemplo, uma viagem de quase 2 dias, com preços tão em conta e divididos
divididos no cartão ali, divididos sem juros, não sei quantas vezes, disponível para todo mundo. E a gente ficou pensando que isso dava uma grande pauta para ver, a gente imaginava que os balanços financeiros das companhias, das empresas de ônibus, deviam refletir essa queda. Mas a gente acabou encontrando a resposta antes mesmo de olhar os balanços, porque nessa disputa ônibus e aviões não pesa só preço. O ônibus que sai de Belo Horizonte para Fortaleza, ele vai rasgando o interior de vários estados e parando por vários lugares. Então, esse usuário do ônibus não é só aquele que está indo daqui diretamente para Fortaleza e aí para ele é muito competitivo ir de avião. Um monte de gente vai parando pelo caminho e ficando pelo interior nordestino. Na minha cidade isso chama Catajeca. É mais ou menos isso. E aí a gente precisa lembrar que a aviação regional é um setor praticamente inexistente ainda no Brasil. Eu sabia esse número de cor quando eu cobria mais o setor aéreo. Eu acho que ele não chega a 3% do fluxo total de passageiros, se eu não estou muito enganado aqui na minha memória, que é insignificante praticamente. Cidades turísticas como Araxá, no interior de Minas, sofrem imensamente com a falta de ligação aérea para os grandes centros. Assim, não tem possibilidade de um voo direto para São Paulo, por exemplo. E isso foi um dos fatores que desestimulou já duas grandes redes hoteleiras a manter o Grande Hotel. Exatamente. Assim, apesar toda aquela oferta super bacana em Araxá e toda a fama nacional que Araxá tem, não consegue desenvolver o turismo como poderia, justamente pela falta de ligação aérea. Então, enquanto a aviação regional for essa realidade, que não liga o interior do país, num país das dimensões do Brasil, vai ter mercado de sobra para as empresas de ônibus, e aí os donos das companhias das empresas rodoviárias não precisam ficar preocupados. Eles poderão dormir tranquilos essa noite e almoçar terão muito mercado. Ivana Moreira conversa conosco todas as manhãs sobre economia aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição. Amanhã de volta? Com certeza. Um bom dia para você, Ivana. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.